Estou começando na fotografia de casamento. Tem um freelancer fixo que trabalha comigo. E essa semana surgiu uma dúvida aí sobre direito de imagem. Porque a minha cliente, ela assina um contrato comigo e ela Uhum. não sabe quem que eu contrato para fotografar. Uhum. Então, eu gostaria de saber como que você faz para, se você cede ou não direito de imagem para os seus freelancers e como que funciona esse processo. Primeira coisa que eu vou te dizer, não existe uma regra exata sobre isso. Por quê? Tem uma teoria que eu gosto muito que é a seguinte: o combinado nunca sai caro. Ou seja, o que vale é o combinado entre vocês dois. Não existe uma Uhum, regra onde o Kunz vai te abençoar e vai dizer este é o caminho certo, o freelance deve fazer isso e você deve fazer aquilo. Não existe. O que existe é um combinado. E o combinado, quando bem combinado, ele nunca sai caro porque está todo mundo sabendo. Só que o combinado entre fotógrafo e freelancer normalmente é um combinado imaginado. Eu imagino que ele entenda isso e ele imagina que você entenda isso. Só que as imaginações normalmente não são as mesmas que a gente imagina. Então, por isso que quando eu digo combinado, é combinado na boca, falado, escrito. Não precisa ser escrito formalizado, mas é falado. Todo mundo está na mesma página. Tá? E isso geralmente é delicado de fazer, e eu vou te ajudar a fazer isso, mas é delicado de fazer. Então, o que eu te aconselho? Primeiro, tem que combinar. E aí vocês vão ter que entender. Se ele é freelance seu e você é freelance dele, vocês têm que entender primeiro, vale a pena vocês, o freelance, vou falar o freelance, indiferente se é você freelance ou para ele, porque se você é o dele e ele é o de você, a regra vale para os dois. uhum, A regra vale para os dois, na minha opinião. Minha opinião. A regra vale para os dois. Então, o que acontece? A gente tem que entender se para o freelance ele quer ou não quer usar aquelas fotos. Por uhum, quê? Porque teoricamente, o fotógrafo proprietário da foto, ou seja, o freelance que fez a foto, aquela foto sempre será dele. A uhum. autoria sempre será dele. Não tem como vender isso. Eu vou ser sempre o dono das minhas fotos. Porém, se eu sou um freelance e trabalho para alguém, eu estou vendendo essas fotos para aquela pessoa, pois estou prestando um serviço para ele, para ela, certo? Então, essa foto, ela continua sendo minha, mas o direito de usá-la vai depender do nosso contrato, ou seja, do nosso combinado. Tu entende? Vai depender do nosso combinado. Então, o que acontece? Teoricamente, ao você contratar um fotógrafo, ele faz as fotos, a foto é dele, mas você tem o direito sobre aquelas fotos. Não de dizer que você é o dono daquela foto, mas de comercializar aquele trabalho, porque você pagou ele por uma prestação de serviço e você está finalizando essa prestação de serviço para um cliente seu que você eventualmente tem um contrato também. Também está prestando um serviço. Então é isso. Sim. Então vocês precisam chegar numa conclusão se o freelance pode usar as fotos ou não pode. Se puder usar as fotos, estando combinado, é justo. Pode usar, não tem problema nenhum. O lado bom e o lado ruim de usar. O lado bom é que o cara pode usar as fotos e tem mais fotos para usar, as fotos são dele, ele pode publicar. O lado ruim é que aquilo que você já fez na pergunta, que é o quê? Pô, a cliente me contratou, mas será que ela está disposta e quer ver as fotos dela sendo postada por um outro fotógrafo no qual não foi que ela quem contratou? Sim. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, tá? Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia. Então, assim, mas é uma questão de os dois estão certos, questão de combinar. Então, assim, se vocês puderem respeitar, seria melhor. Como assim respeitar? Sentido de, se você é contratada e eu sou seu freelance, eu não uso essas fotos que eu fiz lá para postar no meu Instagram. Não uso. Quando eu sou fotógrafo, você é minha freelance, você não usa essas fotos para publicar lá. Uhum. Tá? Então, vamos combinar. Eu vou te contar que eu já fiz de todos esses jeitos. Então, há muitos anos atrás, eu tinha meus freelances soltos, eram freelances mesmo. E na época, assim, eu nunca falei, não pode publicar, mas eu sempre deixei assim, eu prefiro que você não publique, porque sei lá, você está trabalhando fixo comigo e tal, então, assim, não faz muito sentido você ficar publicando, porque, pô, eles pagaram caro pelo Robson, eles querem o Kunz, eles querem as fotos deles publicadas pelo Kunz e não por um outro fotógrafo, sabe?
Então, a gente sempre combinou isso. Mas, depois de uns anos, eu fui criando bons, grandes segundos fotógrafos meus, e eu comecei a liberar para que eles pudessem mandar para concursos. Então, meu segundo Sim. fotógrafo, ele não postava no dia a dia no Instagram dele, mas ele enviava para concursos, para fazer, enfim, fazer a carreira dele prosperar, e inclusive a minha também prosperar. Por quê? Eu uso as fotos do meu segundo fotógrafo até hoje. Eventualmente, no meu Instagram tem fotos que não são feitas por mim, são feitas pelo meu segundo fotógrafo. Por quê? O meu Instagram não é do Robson Kunz, CPF. O meu Instagram é Robson Kunz Fotografia. Ou seja, é o meu time. Sou eu, meu time. Então, tem fotos minhas, mas na sua grande maioria, eventualmente tem foto do meu segundo fotógrafo. E tá tudo certo. Eu não vejo problema nenhum. Por quê? O combinado não sai caro. Esse fotógrafo sabe que eu posso publicar essa foto e ele me dá esse direito. Porque eu não assino ela como minha. Eu assino ela, tá publicada no meu Instagram. É nossa, do time. Né? Mas eu não posso mandar as fotos deles para concurso, por exemplo. Porque o concurso não é sobre o time, é sobre o fotógrafo. Então eu não posso mandar. Hoje, o meu irmão fotografa comigo. E eu libero para que ele publique algumas fotos. Então eu sei que é importante as fotos que ele faz comigo e que são dele, e são dele mesmo, então ele pode publicar, eu permito isso. Mas é uma permissão que eu dou. Se eu não quiser permitir, eu tenho direito também de não permitir. Assim como ele tem direito de não deixar eu publicar nenhuma foto dele no meu Instagram. Aham. Só que assim, o combinado não sai caro, então a gente combina. Então, eu estou tentando te dar várias possibilidades para abrir sua mente e você, com a mente aberta, conversar com esse seu freela, né? Com seu amigo, sei lá, e vocês juntos unirem o que é mais interessante para vocês dois. Mas não existe Assim. uma regra assim, 100% perfeita. Se você puder e no futuro tiver, que você tem uma fotografia para isso, em breve poder construir uma equipe fixa, firmar um freelance fixo, assim, não se chama mais freelance, se chama um contrato fixo, por exemplo, é legal ele não necessariamente publicar e ele repostar as fotos feitas por vocês, por exemplo. Entende? Por exemplo, lá atrás se fazia muito no Facebook, né? Se publicava muito no Facebook. Então, eu publicava todos os trabalhos no Facebook, e o meu segundo fotógrafo, ele repostava ele postava aquele álbum, né? Compartilhava aquele álbum. Porque era um álbum onde tinha fotos minhas e fotos deles. Lá embaixo sempre tem a ficha técnica, no meu site também. Então tem a ficha técnica lá. Aonde foi, quem fotografou. Então diz, fotos de Robson Kunz e fulano de tal. Então não especifica foto por foto, mas especifica que o trabalho foi feito por este time. Fotógrafos e também assistentes. O assistente é tão importante quanto.